Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Você e a sua família. Comigo estou bem, graças a Deus, viu? Então, estamos aqui dando continuidade a esta série tão maravilhosa que é a série dos livros da Bíblia. Tem demorado um pouco mais porque é necessário a gente estudar um pouco mais, não é verdade? Aleluia. Continuem orando por mim. Sou carente das orações de vocês. E é bíblico orarmos uns pelos outros, não é verdade? Então, para a honra e a glória do nome do Senhor, vamos dar início aqui à carta aos Romanos. Aleluia, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos. Os evangelhos, nós vimos, né? Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que nos contam as boas novas da salvação trazidas por Jesus Cristo, né? Ele morreu, ressuscitou, e como ele havia dito que ia morrer, que ia padecer e ia ressuscitar, né? E depois que ele ressuscitou, ele disse que era para se cumprir tudo que estava escrito acerca dele, né? Na lei, nos salmos e nos profetas, né? Ele voltou para o Pai e nos prometeu voltar para nos levar, para que onde ele estiver, nós estejamos com ele. Aleluia! Então, vem o livro de Atos dos Apóstolos. Seus discípulos agora dão continuidade ao que ele começou a fazer. Gente, é uma missão imparável, essa missão não pode parar. Os discípulos levaram o evangelho, né, depois daquele revestimento ali, que nós vimos em Atos dos Apóstolos, né? Eles dali partiram para levar o evangelho a Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O número de pessoas salvas pelo poder da palavra e aumentando mais e mais. Agora, judeus e cristãos unidos em comunhão, a serviço do reino de Deus. Paulo e outros começaram a escrever cartas para ajudarem a igreja a crescer espiritualmente. Cada palavra dessas cartas foi escrita, sem dúvida alguma, sob a direção do Espírito Santo, assim como toda a Bíblia. Paulo escreveu 13 cartas. Elas estão organizadas na Bíblia da mais longa à mais curta, assim, aqui tem mais capítulo, né? Ele escreveu às igrejas, aos romanos, aos coríntios, escreveu 2 cartas, aos gálatas, aos efésios, filipenses, colossenses, escreveu 2 cartas aos tessalonicenses, a igreja que ficava em Tessalônica, né? E a pessoas, né? Ele escreveu 2 cartas para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemon. Essas cartas foram escritas para os salvos. Veio o evangelho, as boas novas da salvação. Agora estas cartas, cartas doutrinárias, para aquelas pessoas que eram nova criatura em Cristo Jesus. Elas precisavam de ser doutrinadas acerca da palavra que elas receberam, para saber a maneira como elas procederem dali por diante, não é? E nós vimos aqui as centenas de pessoas, milhares de pessoas que aceitaram a Jesus depois que os discípulos e Paulo, ali naquelas 3 viagens missionárias, fizeram, não é? Nós sabemos que quando, pela palavra, já foi dito, quando nós ouvimos o evangelho da salvação e cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Só o Espírito Santo pode dar entendimento ao significado da palavra de Deus. Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João, capítulo 14. Ele disse que ele ia para o Pai e ia enviar o Espírito Santo. E ele nos ensinaria, nos lembraria todas as coisas que o Senhor havia falado. Não é por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo não vai te lembrar o que você não leu, não é verdade? Claro, sabemos que para Deus nada é impossível, o agir de Deus ninguém impede, né? Mas
palavra do Senhor, para que a gente possa fazer referência, a gente precisa ter lido, não é verdade? Falar num aconselhamento, numa evangelização, num discipulado para uma pessoa, a gente precisa ter lido e precisa estudar, né? Vamos conhecer o resumo da carta aos Romanos. São 16 capítulos. Paulo era hebreu, fariseu, não é, filho de fariseu, da tribo de Benjamim. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Foi escrita no ano 58 depois de Cristo, em Corinto, na sua terceira viagem missionária. Louvado seja Deus. O objetivo da carta de Paulo. Paulo faz saber aos irmãos de Roma que ele estava de partida para lá. Foi antes de Deus dizer que o queria em Roma, de modo que ele ainda não estava certo se escaparia vivo, né, de Jerusalém. A carta foi levada por Febe, uma senhora de Cencreia, que ficava no subúrbio de Corinto. Esta senhora estava de viagem, né, de partida para Roma. Na época, não havia serviço postal no Império Romano. Paulo chegou em Roma 3 anos depois desta carta dos romanos ter recebido esta epístola, né? A mensagem desta carta, a principal do livro, é provar a salvação pela fé sem as obras da lei. Mostrar que Cristo tem direito absoluto à vontade do homem pela obra realizada na cruz. Paulo faz uso de argumentos bíblicos e razões lógicas para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que as pessoas, quando ouvissem Paulo falar, ou quando lessem a carta de Paulo, não dissessem, oh, que homem inteligente, que homem sábio, mas que aquelas pessoas, e que eu e você estejamos conscientes de que são palavras com sabedorias não de homens, mas de Deus, né? Seguindo o conselho da minha irmã e amiga em Cristo, Cristina, tomar um golinho d'água, eu fico com um ram-ram, né? Esta carta é dividida em 3 partes. O pecado da raça humana e a solução para a redenção, a revelação do evangelho aos judeus e a justiça de Deus em relação à vida diária. Vamos, resumidamente, falar sobre cada parte dessa, né? O pecado da raça humana e a solução para a redenção. Capítulos de 1 a 8. Paulo começa mostrando que todos pecaram, todos, gentios, judeus e o mundo de maneira geral. Qual a base da justificação? A graça, unicamente a graça de Deus. Nem eu, nem você merecíamos. É o favor de Deus. Ele nos deu de graça, ele quis nos dar, ele nos amou, não é? O único meio da justificação, pela fé, crer na palavra de Deus. Tem um efeito dessa justificação. Que efeitos são esses? Amor e vida, santificação, prática da santidade. O que nos impede a santidade e como então podemos vencer o pecado, né? Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A santificação, Jesus Cristo, ele falou ali no Evangelho de João, eu citei aqui, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa santificação vem à medida que nós lemos, conhecemos, entendemos, compreendemos, mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós vamos nos santificando. Santificar é ser santo, é ser separado do pecado, ou seja, rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus, não é? Para você ser santo, é necessário morrer e ressuscitar com Cristo. Esse é o princípio. O capítulo 6
ao capítulo 8, ele fala com detalhes acerca disso, não é? Aleluia, aleluia, meu Pai. Então, aquele momento que Jesus Cristo morreu, pela fé nós também morremos com Cristo. Quando Jesus ressuscitou, pela fé nós já ressuscitamos com Cristo. Exatamente ali, mediante aquela ação do batismo nas águas. Aquele batismo é simbólico. Você mergulhou, você morreu, você levantou, você ressuscitou. Você está morto. Quem está morto, ele não tem mais como pecar, não é verdade? Ele não tem ação nenhuma. Agora você nasceu de novo, você está vivo. Você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. A prática da santidade. Cristo morreu para salvar-nos de nossos pecados. Não podemos ser mais servos do pecado e sermos servos de Cristo. Ele nos dá o incentivo e provê. E ele provê para nós assim aquela força, né, de lutar para que a gente resista ao pecado. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: resisti, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. O que nos impede a santidade? Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros, outra lei se encontra guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado. Exatamente, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? O desejo, aquilo que você está vendo, né? Claro, a gente tem a visão, é para ver as coisas, agora não. Se você está vendo, digamos, ouvindo, participando não, ouvindo um grupo de pornografia, se você vai assistir um vídeo na internet ou até mesmo na TV, filmes de pornografias mesmo, né? Então você deve rejeitar aquilo, você tem a opção de você continuar ou você sair dali. Deus, a graça de Deus, ele nos dá essa força para a gente resistir, para não querer, porque não é bom para a nossa santificação, porque você vai alimentar a sua mente e essas coisas, no momento que você está buscando o Senhor, você está em oração, essas coisas vêm na sua mente e vêm tentar impedir que você dê continuidade, né? É isso aí, gente, precisa resistir. Como podemos vencer o pecado? Graças a Deus por Jesus Cristo, com o nosso entendimento servindo a Deus e sob a ação ininterrupta do Espírito de Deus. Ora, se Cristo está em nós, o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. É a justiça da fé, não das obras, a justiça da fé. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se ele habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, ele há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia! Glória a Deus, naquele glorioso dia, nós vamos ressuscitar também, porque o Espírito de Deus está em nós. A morte, a terra, a sepultura não pode nos segurar. Naquele glorioso dia que Jesus vem nos buscar, nós vamos ressuscitar. E os que estiverem vivos serão transformados. Se, digamos, Jesus voltar nesse momento, a gente não vai passar pela morte. Olha que maravilha! A gente vai ser transformada. Essa carne aqui vai se transformar em corpo glorificado. Aleluia! E juntos com os que ressuscitaram em Cristo, subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. É muita bênção, viu? É muita bênção. E, por fim, a glorificação. É a evidência da glória futura. A certeza da glória futura. Aleluia! Aleluia! A expectação dessa glória futura, né? Nós sabemos que podemos contar com o cuidado constante, com a direção de Deus,
Nada pode nos separar do amor de Deus. Esta fé, esta certeza, né? Essa evidência pela palavra do Senhor, essa expectação, nós desejamos sim, aleluia, essa glória futura. Aleluia, aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. A segunda divisão, a revelação do Evangelho aos judeus, capítulos 9 a 11. Inicia com a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel e fala acerca da eleição de Israel. A rejeição de Israel e a adoção dos povos gentílicos foram preditas nas Escrituras. O capítulo 9 fala da soberania de Deus. Paulo afirma a soberania absoluta de Deus na escolha e governo das nações, com vistas a funções mundiais, de modo a trazer, por fim, todos sujeitos a si. Sabemos que Deus nos deu a liberdade da gente decidir, da gente optar, é o livre-arbítrio, não é? A vontade humana. O que é certo é que devemos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O apóstolo Paulo nos exorta a entregar nossas vidas a Deus e simplesmente ouvir a palavra, crer com entendimento, com o coração e confessar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É muito simples. Eu falei para vocês no Evangelho de João aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ali, ele conversando com o Pai, orando ao Pai, intercedendo por nós. Inicialmente conversou com o Pai e depois começou a interceder por nós. É muito simples, é unicamente crer em Jesus Cristo, em seu Filho, que ele veio nos trazer vida, vida eterna, perdão dos pecados, aleluia, esperança, aleluia, aleluia, meu Pai. E o capítulo 11, ele fala da conversão de Israel. Vocês leiam todo o capítulo 11, tá? Eu, vez por outra, eu tenho citado o versículo aqui, no finalzinho, que diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tem até um corinho. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Aprendemos com um pastor batista da igreja de Brasília. Ele visitou aqui a igreja batista há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás. Aleluia, Jesus. A terceira divisão fala da justiça de Deus em relação à nossa vida diária, né? Que vai dos capítulos 12 ao 16. Paulo, nos capítulos anteriores, ele enfatizou que nossa posição diante de Deus depende inteiramente da misericórdia de Cristo e não de nossas próprias obras. E agora, essa misericórdia nos estimula irresistivelmente para as boas obras e nos ensina como a pessoa dedicada a Deus deve tratar aos outros, né? Aleluia. Eu sou salva não por meus merecimentos, meus próprios méritos, não. Unicamente, a gente não merecia, não. É pela graça. Aleluia. Misericórdia do Senhor. Grande amor de Deus por toda a humanidade. Aleluia. É a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de nós, nem vem das obras. A gente nasceu para assim viver e andar na prática das boas obras, né? Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos dons.
Obediência à lei civil é ordenado por Deus, embora muitas vezes esteja nas mãos de homens maus. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E nos ensina a prática da lei áurea, que é justamente que tudo se resume no amor. E um alerta: a noite é passada, o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz e revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais você se encha da palavra. Aleluia. Se renovar. Aleluia. Eu vou ler aqui outro versículo que eu lembrei justamente aqui, é os Romanos. Aleluia, meu Pai. É uma bênção. Aqui, capítulo 12. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Pai. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a nossa mente, exatamente, se revestir, se encher da palavra de Deus. Aleluia. Tolerância para com os fracos na fé, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação minha e tua. A edificação mútua. Paulo ficou sabendo que certos líderes judeus ali em Roma estavam resolvidos a impor hábitos judaicos aos cristãos, gentios, não é? E ele ali, nessa carta, ele está ensinando como eles devem agir, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas de raça, cor, tribo, língua, nação, ninguém ele não faz acepção, ele nos ama a todos por igual, né? Cristo é o nosso maior exemplo de abnegação, não agradar a nós mesmos, agradar o próximo, saber que tudo foi escrito para o meu e o teu ensino, para que pela constância, pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos a esperança, glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Aleluia. Capítulos 15, de 33, né? E capítulo 16, exatamente, ele faz explicações pessoais, faz recomendações e saudações. Aleluia, aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor. Honras, glórias, todo louvor e toda adoração a Ti. Estamos aqui, meu Pai, encerrando mais um livro. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. O Senhor esteve, está e continuará sempre aqui conosco. O Senhor prometeu. O Senhor não é homem para que minta, aleluia, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Muito obrigado, Senhor, por esta salvação que o Senhor nos trouxe. Simplesmente por amar. Aleluia. A tua palavra diz que tu nos amaste, João 3,16 ali diz. Aleluia. O Senhor trouxe o seu Filho para nos dar vida, nos restaurar, nos santificar, nos purificar e nos glorificar naquele dia, Senhor, aquele encontro glorioso. Eu te peço, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo aqui a tua palavra, que ele faça, Senhor, uma análise interior, Senhor, que ele analise, Senhor, cada ação, cada obra que tem feito, que tem pensado, que tem praticado, caminhos que tem andado. Que haja arrependimento, que aconteça confissão de pecados
e que esta pessoa, Senhor, resolva, aleluia, te convide, aleluia, aleluia, para habitar, aleluia, na vida, aleluia, e que possa andar agora em santidade, aleluia, em obediência, aleluia. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas nós não temos agora, daqui por diante, prazer nenhum no pecado, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó. Eu te peço, Senhor, continuo a te pedir pelas famílias que estão, Senhor, padecendo aí em decorrência desse vírus que aqui chegou e em muitas nações, Pai. Que o Senhor esteja consolando, Senhor. Aleluia, aleluia. Que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, chegando na vida de pessoas más, que têm procurado, Senhor. Aleluia, aleluia. Que não têm andado de acordo com a tua palavra, que tem praticado iniquidades, Pai, que chegue à consciência. Sabemos que o teu Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, o teu juízo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo livro, né? A carta do apóstolo Paulo, que será a carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios. Ele fez 2, tá? Nós vamos ver a primeira. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.